E aí, desenvolvedor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, desenvolvedor mobile, e vamos dar continuidade à criação do nosso Recycler View, dominando a Recycler View, e a gente vai começar a construir um item específico da nossa lista, utilizando o design do XML, né? Então, se você, tanto vindo do Kotlin quanto da versão de Java, qualquer uma das duas versões, esse vídeo em específico vai servir para as duas versões, visto que a gente não vai nem mexer com Kotlin nem com Java ainda, e sim com layouts em XML. Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer nesse episódio. Então no episódio passado a gente utilizou o conceito do show-in para mostrar especificamente um layout que seria mostrado em uma determinada activity, né? Então essa activity vai ser exibida dentro desse layout. Agora também dentro da Recycler View, a gente usa a categoria do Tools, né, o List Item, para exibir um item específico para a gente começar a visualizar o design de como ele está ficando. A gente pode dar um clean no nosso projeto, reconstruir para garantir que a estrutura esteja ok. Tá? E agora a gente vai começar a desenhar essas células específicas, tá? Essas células específicas que são os próprios e-mails que estão chegando no Gmail. Então o que a gente vai precisar fazer? Não sei se dá para visualizar com a resolução da tela aí, mas basicamente a gente tem umas pequenas bordas arredondadas aqui, tá? Essas bordas arredondadas são feitas de acordo com o card view. A gente vai precisar desse componente chamado de card view para conseguir manipular essas bordas arredondadas. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, deixa eu visualizar aqui, deixa eu voltar a tela. Então, no nosso layout, a gente começa a visualizar tanto a toolbar quanto o float action button e a nossa lista, que é os nossos layouts específicos. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai precisar construir dentro não de um linear layout, e sim de um card view, para a gente conseguir manipular cada item dessa lista especificamente como conteúdo principal, que seria um card. Então o que a gente vai fazer? Para importar o card view, a gente pode procurar aqui na parte de design a palavra card e ver se ele está aqui disponível. Caso você ainda não tenha importado ele utilizando a Recycler, ele não vai estar dentro das suas dependências. Então aqui ele vai estar nas minhas dependências do Android X. Então eu vou vir aqui, já vai estar disponível para mim o Android X Card View, tá? Então esse aqui vai ser o nosso componente, o nosso conteúdo pai, né? Nosso conteúdo principal. E aqui eu posso apagar a orientação, já que a gente está trabalhando com Card View. E agora a gente pode manipular a largura e a altura como wrap content e começar a desenhar um background específico para ele, para a gente ter, né, as bordas arredondadas. Então como que a gente desenha um background específico para deixar as bordas arredondadas no XML? Bom, basicamente a gente vai usar a tag background para a gente definir um fundo, e a gente vai criar um drawable, tá? Um drawable que se chama, por exemplo, card view bg de background. Aqui, como ele não vai ter, eu vou dar um Alt Enter e vou pedir para ele escolher, para ele criar um drawable resource file. Então ele vai criar um arquivo desenhável para a gente, e aqui também a gente vai trabalhar no formato de XML. Então a gente vai desenhar um shape, tá? Uma tag shape, que é responsável por desenhar, né, formatos, por isso o nome shape. E esse shape vai ter uma cor sólida, que é um branco. Então a gente pode usar o conceito do Android Colors para pegar a cor branca, tá? A gente pode fechar a tag aqui. E também a gente vai usar o corners para definir as bordas arredondadas. Vamos colocar aqui a 32dp, e aí você já começa a visualizar que ele vai deixando as bordas arredondadas ali. Aí agora os nossos card views já tem as bordas arredondadas, né? A gente vai conseguir visualizar melhor quando a gente começar a executar essa aplicação. Mas como a gente viu ali no nosso desenhável, nosso arquivo novo, ele realmente pegou essas modificações, tá? Então o que a gente pode fazer agora? Vamos apagar esse text view que a gente não vai usar mais, tá? E dentro desse text view, para ele conseguir aplicar as modificações, a gente pode dar um rebuild para ele visualizar. Às vezes o Android Studio não pega necessariamente as modificações que a gente acabou de fazer. Então a gente pode reconstruir, ver se ele já aplica as modificações mesmo no conceito ainda de design do XML. Então ele aplicou as modificações, então não tem nenhum item. Agora a gente vai começar a desenhar usando o conceito do Relative Layout, tá? A gente poderia utilizar tanto o Constraint Layout
quanto outro componente, tá? Geralmente é o Constraint Layout, que já vem por definição do Android Studio, mas utilizar o Constraint Layout para criar um layout tão simples quanto esse, que só tem basicamente text views, não tem proporção de imagens nem nada do gênero, não faz muito sentido a gente usar um recurso tão poderoso como o Constraint Layout, que acaba impactando um pouco mais em performance do nosso aplicativo, porque ele precisa criar muitas referências e constraints e um monte de coisa para deixar a nossa vida como desenvolvedor um pouco mais fácil, mas isso pode pecar um pouco, né? Tem uma peculiaridade grande no ponto de vista de performance. Então, como é um layout simples, não tem necessidade de usar um recurso poderoso quanto o Constraint Layout. Então a gente consegue fazer a mesma coisa com o Relative Layout, é bem simples de fazer isso. Tá? Então o que a gente vai fazer? Bom, a largura vai ser o Match Parent e a altura vai ser o Wrap Content para pegar todo o conteúdo. E aqui dentro a gente vai começar a brincar com o nosso Relative Layout. Então você percebe que no layout oficial, né, ele já tem algumas bordas, né, umas margens na verdade laterais e margens entre uma linha e outra. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar uma margem inicial de 16, tá? Uma margem top de 8, uma margem no final de 16 também e uma margem embaixo aí de 16. Então a gente já tem algumas margens, aí as nossas linhas já começam a aparecer no lugar certo. Então a gente pode criar o nosso primeiro campo de texto. Então o nosso text view, que vai ter basicamente 48 dp por 48, que é o nosso círculozinho, né? Aquela bolinha que está ali atrás, mostrando a primeira letra de quem acabou enviando e-mail. Então a gente vai sempre definir um ID, porque a gente vai conseguir pegar essas referências no código lógico que a gente for começar a desenhar, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um texto tamanho de 24 para testar e vamos pegar aqui a técnica do Tools e vamos definir um text, que é a letra F, por exemplo, que seria do Facebook, né? Então vamos colocar a cor do texto aqui de branco, usando o conceito também do Android, e vamos colocar aí uma cor de fundo. Vamos pôr um background aqui, só para a gente visualizar se está aparecendo. Vamos pôr a gravidade aqui como centro. Então apareceu ali a letra F já no canto. Só que esse componente também, esse text view, tem as bordas arredondadas. Então como é que a gente faz para deixar as bordas arredondadas dentro do nosso text view? A gente vai precisar criar de novo um novo drawable, né, um drawable, um arquivo desenhável novamente, responsável por desenhar o fundo com as bordas arredondadas para a gente. Então, como que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez aqui na parte do card view. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara aqui e vou chamar ele de circle. E agora a gente vai mudar algumas propriedades desse círculo. Então, o círculo agora vai ter 48 dp. E aí o fundo da cor sólida eu posso colocar, por exemplo, sei lá, pode ser um preto, só para a gente testar. E aqui o shape, a gente precisa definir uma propriedade do shape. Então o shape que a gente vai usar é um shape oval. Dessa forma a gente vai conseguir manipular de forma circular, né, o fundo do nosso componente. Então aqui, de volta no text view, eu vou definir que o background dele não é mais uma cor fixa, e sim uma cor desenhável, tá? Então eu vou dar aqui, ó, drawable circle, e agora ele já apareceu o nosso primeiro elemento. De novo, a gente pode dar um rebuild para ele reconstruir o nosso preview, para a gente visualizar se está ficando do jeito que a gente espera o nosso layout. Então tá lá, ele reconstruiu. Agora a gente pode partir para o primeiro elemento da nossa lista, que é o nome do usuário, né? O nome de quem enviou o e-mail aí. Então a gente pode copiar o text view porque são sempre textos, né? A gente vai trabalhar de forma com textos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu posso definir e devo sempre é um ID para a gente ter a referência na unidade lógica de programação. Então eu vou definir ele como user e agora a gente pode definir uma cor de texto, por exemplo. A gente pode pegar aqui um text color, que já tem, na verdade, text color já está aqui. Vou até passar ele para cá. E a gente pode definir uma cor cinza. Essa cor cinza ainda não tem no nosso arquivo de colors. Eu vou chamar de darker gray, é um cinza mais escuro. Então vamos definir as cores, um valor de cores para esse cinza. Pode ser o FF
44 4444. Pode ser esse cara aqui. Então, feito isso, ele já vai trocar, né? Ficou tudo cinza a cor. Deixa eu ver se ele aplicou as cores certas. Faltou o hashtag aqui. Então, beleza. Aí ele aplicou as cores cinzas. Só que essas cores cinzas que a gente colocou aqui tem que ser aplicadas no campo de texto, não no nosso bullet, né, na nossa bolinha. Geralmente é o Android Studio que está renderizando de forma errada. Então, o que a gente pode mudar também aqui? A gente pode mudar a cor, o tamanho da fonte, 18, por exemplo. Vamos colocar um texto aqui para visualizar se está certo. Vou chamar aqui Facebook. E agora a gente vai mudar as propriedades de largura e altura. Então, Match Parent, Wrap Content. E aqui o background dele que está usando circular não é mais esse cara, tá? E também a gente não tem aí a gravidade. Então o que tem de diferente nesse cara? Uma margem, podemos colocar uma margem inicial de 16 dp. E também vamos colocar as posições, o diagrama de alinhamento. Então, como a gente está trabalhando de forma relativa, a gente tem que dizer para ele qual é o componente que ele tem que se basear de forma relativa. Então, o componente que a gente vai usar é o text icon. Então, a gente precisa definir que o nosso campo de texto novo tem que começar na direita do campo que a gente está trabalhando, que é o bulletzinho aqui, e também tem que começar alinhado em cima, né, para ele manter a mesma proporção. Como a gente está usando o Relative Layout, a gente vai ter algumas propriedades que só ele tem, como por exemplo o Layout, Underline, To End Off. Então eu vou dizer para ele qual que é o alinhamento que ele tem que estar. Então eu vou colocar aqui, ó, TXT Icon, então alinhado ao Text Icon, com uma margem inicial de 16. Então se eu apagar a margem ele volta para trás. E também a gente precisa colocar que ele está alinhado ao topo do mesmo componente. Então, align top. E aqui eu também passo o ID do componente principal, que no caso é o bulletzinho ali da esquerda. Então, feito isso, eu já tenho definido também esse cara aqui. Próximo passo é definir o componente de baixo, o componente onde a gente consegue manipular a parte do assunto do e-mail, depois o preview, né, que aparece quando a gente está vendo o conteúdo do e-mail. Então vamos lá, a gente vai copiar de novo a parte do text view, vamos colar aqui, e agora esse cara aqui vai ter o ID, que é o assunto do e-mail, eu chamar ele de subject, tá? E vamos definir a cor, vai ser a mesma, tá? A gente vai definir a largura Match Parent e a altura Wrap Content também. O alinhamento vai ser diferente, então vou apagar aqui os alinhamentos e vamos começar a definir outras propriedades, tá? Tamanho de fonte pode ser 16, ficar um pouquinho menor do que estava antes. E esses campos de texto a gente pode copiar aqui, que é o assunto do e-mail. Vamos colar aqui alguns, só para a gente ver como está ficando. Então tá lá. Só que quando a gente colar o campos de textos no Android, por padrão ele vai criando novas linhas. E a gente não quer isso, quer que a gente fique com o layout numa linha só. Então a gente vai usar uma propriedade chamada single line e vamos passar a variável true para ele começar a propriedade com uma linha só. E também podemos colocar o ellipse size com a tag marker para ele para o finalzinho colocar esses 3 pontinhos no final, quando o assunto do e-mail for muito grande, tá? E agora vamos mudar as propriedades de posicionamento. Então, esse componente aqui, ele também vai ter uma margem, né? A gente pode definir essa margem aqui. Vamos colocar aqui, ó, layout below e dizer para ele qual que é o ID que ele vai ficar embaixo. Então, ele vai ficar embaixo do nosso txt user. Então tá lá, ele desceu abaixo do nosso txt user e agora ele precisa estar alinhado também à esquerda do text user. Então aqui a gente vai vir aqui, ó, align, layout alignment, start, e a gente vai definir o ID do text user. Então ele começou ali e essa margem aqui posso tirar porque ele já está alinhado com o mesmo
como a mesma base da esquerda do componente de cima, que é o text user, que é o nome de usuário do e-mail. Tá? Então, fazendo essas alterações, a gente já conclui a parte do assunto do e-mail. E agora a gente pode partir para o preview, que é o conteúdo do e-mail, né? Uma breve descrição do conteúdo do e-mail. De novo, aqui eu vou colocar como text preview. As propriedades de largura e altura são as mesmas, tá bom? A parte de baixo agora é no subject, então ele vai começar embaixo do subject. Eu vou chamar aqui de preview só para a gente ver quem que é quem. E como estou usando o tag do Tools do Android Studio, ele não vai mostrar essas palavras específicas quando eu começar a rodar meu aplicativo. Ele simplesmente vai mostrar para mim no editor de texto aqui do Android Studio. Isso facilita bastante para a gente começar os nossos modelos de dados. Tá? Então, além disso, a gente pode manter, além do alinhamento, a gente pode colocar aqui, ó, deixa eu pensar, o alinhamento inicial com o text user. Depois a gente pode colocar o elipse, a gente mantém. Uma única linha a gente mantém. A cor do texto a gente pode manter a mesma cor. Tamanho de fonte a gente também pode manter. E agora a gente pode colocar aqui uma margem end de 24 dp, por exemplo. Por que essa margem de 24? Porque quando a gente colocar o iconezinho da estrela aqui, ele não sobrescreva esse iconezinho. Tá? Então isso aí já vai praticamente finalizar esse layout. E agora a gente pode criar o do texto, o campo de text view da data onde o e-mail chegou. Então a gente pode definir também agora o wrap content para os dois conteúdos, tá? E vamos dar um ID aqui para ele de text date. E vamos definir a cor também, como dark gray, uma única linha, o elipse mark também pode ser. E agora o alinhamento desse conteúdo, que é o texto, deixa eu pegar aqui, ó, tools, text, e esse texto vai ser, por exemplo, 20 de maio. Esse texto está começando ali do lado esquerdo, né, na parte de cima aqui do nosso conteúdo. Para que ele comece no fim do nosso conteúdo, como a gente está usando o Relative Layout, eu tenho que dizer para ele que agora ele tem que operar de forma relativa com o seu conteúdo pai, que no caso é o próprio conteúdo aqui, Relative Layout. Então como é que eu faço isso? Ao invés de usar uma line e um layout below ou qualquer coisa do gênero, para dizer que ele fique relativo ao conteúdo vizinho, eu vou fazer ele relativo ao conteúdo pai, que é o container como um todo. Então eu vou usar o align parent top. Então ele vai ficar alinhado com o parent. Então ele é uma expressão booleana, eu vou passar true para ele. Depois eu vou dar um align parent end. Então ele vai ficar no final do seu conteúdo pai. Então ele passou lá para o canto direito. Tá? Então ficou certinho o que a gente queria fazer. E para concluir esse cara, agora a gente pode passar um image view. Tá? Com o image view a gente vai definir 24, por exemplo, de largura e 24 de altura. E vamos pegar uma imagenzinha da estrela. Então eu vou vir aqui, ó, app, clico com direito, new, vector asset, vou vir aqui em clip art e vou escolher um star aqui, que é uma estrela com borders. Então eu vou pôr star border, ok, next, finish. Então ele vai importar para mim essa imagem drawable, que é um vetor. Então eu vou dar um src e vou passar aqui, ó, drawable e c star border. Então ele colocou a imagenzinha ali. Então eu vou dar um ID para ele, para pegar essa referência também no código lógico, chamar de img star. E agora vamos definir também o alinhamento desse conteúdo. Então vou dar um align parent bottom como true, então ele vai descer, e agora o align parent end true, ele vai lá para o final. Então eu dou rebuild, aí ele apareceu, agora ele foi. Às vezes o Android Studio não faz o que você pede, mas tudo bem. Vamos lá. E aqui ele vai dar uns warnings, né? Então eu posso ignorar, dando um Alt Enter, e ignorar esse warning de Content Description, que eu não vou precisar desse cara aqui nesse caso específico. E aqui o meu Text View,
ele está dando um warning para mim. Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte, ó, se o conteúdo relativo tem um texto, um botão ou qualquer item alinhado da esquerda e à direita, ele pode sobrescrever cada componente localizado nesse cara. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ele precisa dizer que, por exemplo, se eventualmente o meu campo de texto da data seja muito grande, ele vai começar a ficar por cima do Facebook, né, da palavra Facebook ali, que é o nome do usuário. Por quê? Porque eu não disse que o nome de usuário, que é o text user, está alinhado na esquerda desse componente. Ele não tem nenhuma relação desse aqui com esse aqui. Então, por exemplo, se a gente começar a colocar, por exemplo, vários textos aqui, tá? Vou vir aqui, ó, vou copiar várias datas. Vamos supor que a data, isso aqui não vai acontecer, mas só para ilustrar. Se eu colocar muitas datas aqui, ó, você vê que o texto sobrescreveu o outro, tá? Porque eles não têm relação entre si. Por isso que ele está dando esse warning aqui do texto com relação a esse conteúdo aqui que é o text user. Para resolver esse problema, a gente tem que dar um to start off, ou seja, o text user, que é a palavra Facebook, vai começar à esquerda do campo de data. Feito isso, ele vai descer aí o campo de texto para baixo, tá? Logo, ele não vai sobrescrever. É claro que essa situação não iria acontecer, mas ele evitou de warning a acontecer. Então, eu posso apagar aqui e ele já vai começar a ficar um do lado do outro, tá? Então, ele não vai sobrescrever o conteúdo principal. Então, é só para a gente deixar no nosso editor regular, né? Para a gente manter a nossa edição dos nossos componentes de forma coesa. Então, feito isso, a gente finaliza a edição do nosso primeiro layout, tá? O nosso primeiro layout de listas, o de item. Então agora a gente consegue pegar todas essas referências desses IDs que a gente criou aqui no nosso arquivo do XML e pegar ele e começar a fazer de forma dinâmica, ou seja, com uma lista de dados, seja vindo do servidor, seja de lista de dados falsos em memória ou qualquer coisa do gênero, a gente pega esses dados, começa a passar por uma lista e essa lista vai ser passada para um componente que a gente chama de adapter, responsável por gerenciar todas esses conteúdos dinâmicos e pegar cada itemzinho desse, tá? Cada view responsável dessa daqui, essas views responsáveis que gerencia esses layouts específicos a gente chama de view holder, ou seja, em linhas gerais a gente vai ter a nossa lista de coleções dinâmicas, essas listas de coleções dinâmicas vai estar dentro do adapter e o adapter vai gerenciar para dizer o seguinte, olha, toda vez que vier um item reciclável e independentemente da posição da célula, seja o item 10, o item 30, eu vou colocar essas informações específicas dentro desse view holder. Então é assim que a gente vai trabalhar mais para frente. Talvez fique um pouco confuso agora, mas não se preocupe, a gente vai detalhar mais esse passo de deixar essas listas dinâmicas quando a gente começar a escrever a unidade lógica do nosso projeto. Então a parte de design está pronta, a camada de visualização está pronta e agora a gente vai partir para a listagem de dados efetivamente. Então se você gostou, clique no gostei, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e se você puder compartilhar com seus amigos, eu agradeço. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer para a gente produzir mais vídeos legais e mais tutoriais sobre desenvolvimento mobile. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo dessa série.